Em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Hoje vou fazer a segunda parte da pregação Criação versus Evolução. No princípio, vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Até aí. Vou fazer primeiro uma citação de um cientista chamado Marcus Eberlin. Ele diz assim, debatendo a evolução, não é? Se você disser que você transforma um dinossauro em um pássaro, dirão que é mágica. Mas, se você disser que isso ocorre em milhões de anos, é ciência, é razão, é evolução. É óbvio que ele está sarcasticamente falando, né? Tá vendo? Se eu chego aqui hoje e digo que eu vou transformar um dinossauro, um peixe num dinossauro, que é assim... um dinossauro num pássaro, que é assim que eles dizem que é a evolução, um dos passos da evolução. E aí você diz que eu sou louco, mas os cientistas dizem que isso aconteceu só porque em bilhões de anos, isso é ciência, é razão, é evolução. E é um absurdo, não há outra palavra para descrever a teoria da evolução. Hoje eu estava até conversando com o irmão lá da nossa igreja de Lorena, e porque por sinal... Novamente, essa semana, o professor dele ontem estava falando sobre isso, sobre a evolução, o professor de biologia. E aí a gente estava conversando e falando, você sabe, eu não posso provar cientificamente quem fez o mundo, mas é possível provar cientificamente que o mundo foi criado, que o mundo não evoluiu através de uma explosão cósmica, do Big Bang, através da evolução química, biológica. A gente pode provar cientificamente, que é o que eu vou tentar mostrar aqui hoje, algumas leis da ciência, que cientistas descobriram ao longo dos séculos, que vão totalmente contra. É como se você tem a lei da gravidade. A gente sabe que uma maçã não paira no ar. A gente sabe disso. Aqui no nosso planeta não. E aí vem um cara e propõe uma teoria que vai contra essa lei. Isso não é possível. Então existem leis da ciência. E qualquer teoria precisa passar por debaixo desses padrões de leis que já foram descobertas, comprovadas através de experiência. E a teoria da evolução, por isso, é uma religião, não é ciência. Porque a ciência é aquilo com base que você pode experimentar e ser testado, observado e experimentado. A teoria da evolução não pode ser testado. Primeiro, porque ninguém estava lá no início. E segundo, porque dizem eles que a evolução é tão lenta que não dá para ser experimental. Então, tá vendo? Não é ciência. É fruto de fé. Para eles desenvolverem a teoria da evolução, só para você ter uma noção. Eles dizem que no início, a matéria, energia, espaço, tudo estava junto. Tudo num ponto do universo, tudo junto. E aí então aconteceu essa explosão maravilhosa. E aí, você vê a teoria deles, é tudo com base assim, ó, se aconteceu isso, se tivesse essa condição, se isso, se a gente supõe isso, supõe aquilo, supõe isso, supõe, aí então, por isso deve ter acontecido desse jeito. É tudo assim, é tudo com base na especulação. Tudo com base na especulação. Acredita-se que foi assim. Especula-se que foi dessa maneira. Eu vou te mostrar aqui algumas questões que não se especula, que se tem certeza, que se fez experimento, que se comprova que é assim. Por isso é uma lei. Então, uma das teorias da evolução é o seguinte: para a evolução acontecer, é fundamental os bilhões de anos. Mas será que isso é verdade? Que nós ouvimos todo dia na Rede Globo, National Geographic, em qualquer canal, em jornais, na internet, que existimos há bilhões de anos. Eles calculam 13,7 bilhões de anos que o universo existe. Será que isso é verdade? Isso também é teoria. E eu sei que eles passam como se fosse uma verdade absoluta. Mas é verdade que a Terra existe há bilhões de anos. E aí, no século XVIII em diante, século XIX em diante, alguns, daí que vem Darwin, né? Alguns evangélicos quiseram conciliar a teoria da evolução com a Bíblia. Mas não dá para conciliar. São irreconciliáveis esses dois assuntos. E por isso então eles tentaram colocar essa teoria dos bilhões de anos aqui na Bíblia. E não dá para conciliar. Será que de fato é possível existir um evolucionismo teísta? O que é um evolucionismo teísta? Teísta vem de tel, de Deus. É um evolucionismo, mas que tem Deus no meio. É possível conciliar Deus e a evolução? Não, não tem como.
Porque a Bíblia diz algo e a evolução diz outro. Ou a Bíblia ou a evolução está errado. Um dos dois. Um dos dois. Então, os bilhões de anos. Então, primeiro tem a teoria do salto. Fala comigo, teoria do salto. Essa é uma teoria que alguns evangélicos quiseram propor para encaixar os bilhões de anos dentro da Bíblia. E de onde vem essa teoria? Eles dizem que do versículo 1 para o versículo 2 há um salto, há um intervalo de bilhões de anos. Olha lá, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Então eles dizem assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí ele criou o universo perfeito, pronto, dinossauros, as árvores, os animais, menos o homem. Eles dizem isso, no versículo 1 Deus criou tudo. E aí acontece o seguinte, em Isaías 14 diz a Bíblia que o diabo caiu na terra aqui e tal, e eles dizem que isso aconteceu ali no versículo 1, o diabo caiu aqui, houve uma grande explosão cósmica, aí eles juntam também com o Big Bang. O diabo caiu aqui, houve uma grande explosão, destruiu tudo, acabou com o dinossauro, toda forma de vida. Então, o versículo 1 é a criação. E na realidade o versículo 2, dizem eles, é a recriação do mundo. Deus no versículo 2, e toda essa história aqui que a gente vê, Deus disse haja luz, fazem separação entre a água de cima e a água de baixo, haja animais. Deus então, isso aqui é a reconstrução. Será que isso é verdade? Será que essa teoria tem base bíblica? Não tem base bíblica. Por que essa teoria é errada? Primeiro, Romanos 5,12 diz assim, porque pela pecado de Adão, a morte veio ao mundo. Através do pecado de Adão. Antes do pecado de Adão, não havia morte no mundo. Se Romanos 5 está correto, essa interpretação deles tem que estar errada. Porque eles dizem, olha, no versículo 1, Deus cria o mundo. E aí cria os dinossauros. E aí acontece uma grande explosão cósmica gerada por Satanás. E aí todo mundo morre. Mas Adão não tinha sido criado ainda. Então, se essa teoria é verdadeira, Romanos é mentira. E aí, meu amigo, qualquer parte da Bíblia é mentira. Porque se uma parte dela tem erro, por que o restante não vai ter? Mas não é verdade isso. E eu vou tentar mostrar para você hoje, a Bíblia não tem um erro. Nenhum erro. Isso aqui é fantástico. E aí eles dizem, olha, aqui versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia. Eles dizem aqui que o verbo estava, o verbo ser aqui, deveria ser traduzido como tornou-se, mas não tem base bíblica para isso. Aí eles citam Isaías, onde diz assim, Deus não criou a terra no caos, mas para ser habitada. Aí eles dizem, tá vendo? Aqui a terra estava um caos, a terra estava sem forma e vazia, estava um caos. Não estava um caos, estava sem forma e vazia. Então veja, no princípio Deus criou os elementos necessários para a existência do universo. No princípio, tempo. Céus, espaço. E terra, matéria. Deus então primeiro cria os elementos necessários para a vida. E aí diz, mas isso estava sem forma. Olha a ilustração. Eu vou lá então, eu não posso criar, mas eu posso comprar tijolo, areia. E aí eu compro tijolo, areia e coloco do lado do terreno. Eu trago esses elementos básicos para a construção de uma casa. E por isso está sem forma. Não tem forma de casa ainda, porque eu apenas estou com os elementos em mão. Então no versículo 1, Deus estava apenas com matéria-prima. No versículo 2, Deus começa a dar formato na sua casa, no seu universo, na sua residência universal. É só isso, nada mais do que isso. Então essa teoria do salto não condiz com a palavra de Deus. Segunda teoria que os evangélicos tentam para encaixar a evolução dentro da Bíblia, e não dá para encaixar, é a teoria das eras. Fala comigo, teoria das eras. O que a teoria das eras diz? Que aqui, quando se diz, né? Deus criou a terra em 6 dias. Mas ali, os 6 dias não eram dias literais de 24 horas. Porque 2 Pedro 3,18 diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Dizem eles. Se para Deus um dia é como 1000 anos, então, aqui Deus não criou a terra em 6 dias. O universo em 6 dias. Porque, como que ele poderia? Meu amigo, a dúvida... É tão difícil para Deus criar. Meu amigo, 6 ou quantos dias você quiser. Já é difícil demais. Não, mas a Bíblia diz que Deus criou em 6. E eles dizem, não, ali a palavra dia não significa isso. Podem ser milhões de anos. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Sim, para Deus é, para nós não. Deus não está preso ao tempo. Tanto é que em Gênesis Deus cria o tempo. No princípio, Ele cria o tempo. Antes de Deus é eterno. Deus não está fixo e preso ao tempo. Mas nós estamos. E essa teoria também está errada. Por que essa teoria está errada? Primeiro que nós temos hoje um dia de 24 horas. Se os dias fossem mais longos, como eles dizem, um dia como 1000 anos,
Hoje nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. Se nós tivéssemos um dia como 1000 anos, não teríamos 12 horas de dia, teríamos 500. 1000 anos, 500. 500 anos de dia e 500 anos de noite. Impossível cientificamente haver vida na Terra sob essas condições. Não precisa nem de 500 anos, não precisa só um pouquinho mais de horas. O calor seria tão grande que nós não conseguiríamos sobreviver aqui. Então, as 12 horas de dia e as 12 horas de noite é que produzem uma temperatura de 20 graus mais ou menos, a média do nosso planeta, e faz com que tenhamos um clima que possa ser propício para a vida humana. Um dia mais longo não seria propício à vida humana. Essa é a primeira razão, e a científica, que não pode ser isso aqui. Segundo, que a palavra aqui, toda vez você vê, olha o verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Todas as vezes no Antigo Testamento que a palavra dia aqui em hebraico é ion. Fala comigo, dia é ion. A palavra em hebraico aqui é ion. Toda vez que a palavra dia, a palavra ion aqui aparece junto com tarde e manhã, está associado sempre com 24 horas. Um dia de 24 horas. Portanto, se essa teoria deles, que aqui um dia significa um número ilimitado, podia ser 1000 anos, seria uma exceção. Só aqui, dia significaria isso. Porque em todo o restante da Bíblia, dia significa 24 horas. Já ouviu falar do Yom Kippur? Quantos já ouviram falar do Yom Kippur? É o dia da expiação judaica. O Yom Kippur está na Bíblia também. Lembra? Yom, dia, Kippur, expiação. O Yom Kippur era também 24 horas. Mas se isso não for bastante, que você fala, não acredito que você está falando, será que isso aí mesmo é hebraico? É sim, você pode pegar qualquer dicionário hebraico, pode pegar a Bíblia em original que você vai ver que é. Mas ainda assim, temos o mais fácil ainda para mostrar. Põe lá, Êxodo 20. Esse aqui é o argumento mais simples de explicar isso. Olha o mandamento de Deus. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem um animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. E ele diz, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Olha o que Deus está dizendo para o homem. Eu quero que vocês me imitem. Eu trabalhei 6 dias e descansei no 7º. Vocês devem trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Por quê? Porque eu fiz assim. E eu dei o padrão. Agora, se Jesus quisesse, se Deus quisesse que a gente imitasse a Ele, e se os 6 dias ali não fossem literais, fossem milhões de anos, como que nós iríamos imitá-lo? E aqui, Êxodo 20, o homem já havia pecado, o homem já não era eterno. O homem já era limitado em sua vida. Então, isso não condiz com a palavra de Deus. Dias aqui era dias mesmo. 24 horas. 6 dias. Então, essas teorias estão completamente erradas. Completamente erradas. Segundo a Bíblia, o universo tem uma data assim. 6.000 anos é o que a Bíblia diz. Ou a Bíblia está correta, meu irmão, ou o que esses evolucionistas dizem de bilhões. Não dá para ficarmos querendo encaixar a nossa teologia na deles. Ou eles ou nós estamos errados. Um dos dois estão errados. Eu vou tentar mostrar para você que eles estão completamente errados. Completamente no absurdo. Tem uma doutora, ela descobriu o DNA mitocondrial. E ela, com sua pesquisa, concluiu. Isso aqui é uma cientista. Não é um pastor. Não é religião. Ciência. Olha o que ela diz. Através do DNA mitocondrial, ela descobriu que todos os seres humanos vieram de uma única mulher. Não há outra possibilidade. Isso é ciência, experimentos, comprovado, não é teoria. Uma mulher só. Já condiz com a Bíblia e vai contra a teoria da evolução. Porque na teoria da evolução, há vários macaquinhos, adõezinhos, nós somos de vários ancestrais. A Bíblia diz que não, viemos só de um. E aí, ela ainda calcula a idade dessa primeira mulher, de 6.000 a 6.500 anos atrás. Que é exatamente o que a Bíblia diz, mais ou menos 6.000 anos que o universo tem de idade. Só que eles dizem que tem 13 bilhões. Será que isso é verdade? Como que eles medem? Como que os cientistas medem a idade da Terra? Eles medem algumas medições, vou falar mais simples, que não é tão simples de explicar, mas o carbono 14 é uma delas. Eles medem pela meia-vida do carbono 14. Vou só citar uma frase de um cientista. O carbono 14 tem
na água, e aí os animais ingerem água, e acaba uma substância que tem no organismo de um animal, por exemplo, e das plantas também. E aí eles pegam lá um fóssil, por exemplo, e vão medir o quanto de carbono 14 tem naquele animal ainda resta, quanto se desintegrou, e aí então eles vão fazer o cálculo para ver quanto que aquele animal, há quanto tempo atrás que aquele animal sobreviveu. E aí, mas olha o que um cientista diz. Para saber a idade de uma amostra, você pega lá um macaco, num registro fóssil, lá debaixo da rocha lá. Para saber a idade de uma amostra, utilizando o método 14, o carbono 14, precisamos saber quanto se desintegrou. Só que no laboratório é obtido apenas a quantidade que ainda existe na amostra, óbvio. Mas como saber a quantidade inicial? Aí ele responde, isso é praticamente impossível, empiricamente. O que ele está dizendo é, empiricamente é comprovadamente, experimentalmente. Impossível saber. Aí ele diz, tem que se fazer suposições. Tem que se fazer suposições. Como assim? Vou te dar um outro exemplo. Eles têm que supor que a quantidade de carbono 14 no universo é sempre constante, sempre a mesma. Vou explicar com uma ilustração para ver se consigo ilustrar para você, para ficar mais fácil. Outra medição deles é com o distanciamento dos continentes. No início, os cientistas descobriram que havia só um continente, que eles chamavam de Pangeia, põe lá. Era tudo assim, ó, tudo um só. Tanto é que está vendo ali, ó, a América ali embaixo, a América do Sul e a África. Eles realmente, se você pegar no mapa separado, eles se encaixam, porque eles eram unidos. Então eles eram assim. Só que agora nós somos assim, põe lá. Próxima. Tá vendo? Separado. A América do Sul, da África do Sul, tem 6.500 quilômetros de distância. Só que eles eram juntos. Há quanto tempo atrás eles começaram a se separar? Há quanto tempo atrás eles começaram a se distanciar um do outro? Os cientistas sabem que nos últimos anos, a Terra, o continente, a África do Sul, da América do Sul, tem se distanciado por ano 5,7 centímetros. 5,7. Se essa velocidade for constante, aí que é o problema. Se. Como é que eles sabem? Eles só conseguem medir de agora e as de antes. Como que eles sabem se foi constante? Não dá para saber. Não dá para saber. Se foi constante, aí a idade da Terra é 115 milhões de anos. Pelo mínimo. Porque pelo menos há 115 milhões de anos eles estavam unidos. Vou te dar um exemplo para você entender, quer ver? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu estou a 10 metros do William. Só uma ilustração. Concentra aí. A 10 metros do William. Pastor, quando que tu começaste a se distanciar do William? Um dia vocês eram tão próximos. Quando que foi? Há quanto tempo atrás? O que aconteceu que você se distanciou dele? Foi às vezes que ele apertou errado ali no PowerPoint? Ou das vezes que ele errou lá no futebol? O que foi? Que mágoa foi essa? A gente não sabe. Mas nós sabemos que hoje estamos a 10 metros. Eu estou a 10 metros de distância do William. Só que eu sei uma coisa. Que o ano passado, eu só consegui medir o ano passado. O ano passado eu me afastei dele 1 metro. 1 metro. Então veja. Se essa velocidade foi constante, se hoje eu estou a 10 metros dele, e a cada ano eu me afastei 1 metro, no primeiro ano 1 metro, no segundo 1 metro, em cada ano 1 metro, há quantos anos atrás eu me afastei dele? Aí os irmãos são doutores, hein? Esperto demais. 10 anos, exatamente. Só que essa é a questão, eu só medi o ano passado. Como que eu posso ter uma prova científica de que nos outros 9 anos eu me afastei apenas 1 metro dele? Eu não posso ter me afastado 9 metros em 1 ano. Por que não? Esse é o problema da medição e da datação dos cientistas. Nós sabemos que o nosso universo não é constante. Não é. Será que é lógico supor que as condições climáticas, atmosféricas e geológicas do nosso planeta são sempre as mesmas? Será que houve sempre a mesma quantidade de carbono 14 no universo? Quantos lembram do último tsunami? Aquele que foi mais terrível foi lá na Indonésia, não é? Não sei se você lembra. Lembra o que os cientistas disseram? O que gerou aquele tsunami? O que aconteceu com o eixo da Terra? Quem lembra? Alguém lembra aí? O que os cientistas disseram que aconteceu com o eixo da Terra depois do tsunami? Quem lembra? Deslocou. Foi muito pouco, mas se deslocou. Em 1556 houve um tsunami, um terremoto. Terremoto. Matou mais de 850 mil pessoas. 850 mil pessoas. Esse é o que nós conhecemos e temos registros. Sem contar os vulcões, sem contar um monte de outras características, outras tragédias, outras forças da natureza que operam no nosso sistema,
Como é que eles podem então supor que o universo é sempre constante? Não é, sabemos que não é. Você sabe também que lugares onde os vulcões entram em erupção, altera o ar, altera tudo, as questões geológicas, tudo é alterado pelas substâncias químicas que o vulcão libera na atmosfera. Então é uma suposição ilógica supor isso, que nós sabemos aí, tão recente, o quanto que o universo é alterado. Então, a medição deles é com base em suposição, e a suposição deles, a lógica diz que só pode estar errada. Só pode estar errada, porque o universo muda, o universo é alterado. E aí, pastor, então já que é assim, a teoria dos bilhões de anos deles não é verdadeira. Mas e os dinossauros? A Bíblia diz em Jó, capítulo 40, porque as pessoas falam, pastor, mas a Bíblia não fala sobre dinossauro. Mas a Bíblia fala sobre gato, periquito, papagaio, cachorro? A Bíblia fala? Nós é que damos esses nomes. Mas a Bíblia diz em Jó, capítulo 40, um ser que só pode ser um dinossauro. Por que eu vou te mostrar isso? Abre lá em Jó. Como que eu posso comprovar isso para você? Jó, capítulo 40, versículo 15. Qual que é o livro mais antigo da Bíblia, irmãos? Me ajuda aí. Estão na dúvida? Qual é o livro mais antigo? Que foi escrito primeiro? Gênesis? Não, foi Jó. Gênesis descreve os princípios desse mundo, mas ele foi escrito depois. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi o que foi escrito primeiro. Jó, capítulo 40. Jó, então, tem pelo menos 4 mil anos. Jó, capítulo 40. Jó está antes de Salmo. Versículo 15. Quantos acharam aí? Digam amém. Contempla agora. Na minha versão está hipopótamo, mas essa não é a melhor versão. Quantos tem aí na sua Bíblia escrito assim, ó? Contempla agora o Behemoth. Alguém tem? Essa é a tradução mais correta. Por quê? Behemoth era o tipo de... Não existe nenhum outro bicho como esse na Bíblia. Apenas aqui. Behemoth. Esse aqui é o dinossauro. Por que eu sei que é o dinossauro? Porque o hipopótamo tem de 20 a 30 centímetros a sua cauda. Mas olha a cauda, o tamanho da cauda desse animal aqui. Olha lá no verso 17. Endurece a sua cauda como cedro. Sabe o tamanho que era essa árvore? 2,50 o seu diâmetro, a sua grossura. 2,50. E sabe a altura que chegava? 40 metros. Isso aqui só tem um tipo de ser que nós conhecemos hoje através de registros fósseis, que pode ser parecido com isso aqui, que são os dinossauros. Então já existia depois de Jó. Jó está aqui escrevendo esse texto. E o livro de Jó é um dos mais antigos que existe. Então, você não tem que ouvir todo mundo, que todo mundo diz na televisão. Eu estava ouvindo um cientista, olha o que ele estava dizendo. Quando ele era garoto, hoje ele tem 50 e alguns anos, sei lá quantos anos, quase 60. Quando ele era garoto, ele comprou um livro de biologia, pagou R$200. E aí ele usou aquele livro, porque naquele livro ele ia fazer a prova com base naquele livro. E ele deu todas as respostas com base naquele livro, de 40 anos atrás. 40 anos atrás. E ele disse, se eu pegar aquele livro que eu tenho hoje e usar ele para dar resposta na universidade hoje, eu levo 0. Sabe por quê? O conhecimento científico aumentou e aquilo tudo que eles achavam que estava correto foi alterado. Tudo aquilo ali foi transformado. Você sabe o que é o interessante acerca da Bíblia? E eu vou te mostrar, ela não foi alterada. Tem uma teoria que diz, não, mas tem um monge lá no meio do mato, lá que ele mudou algumas partes da Bíblia. Vou te mostrar que isso é lógico, impossível de acontecer. A Bíblia não, nunca ninguém mudou nada. Nada dela. Como, por exemplo, os cientistas descobriram só agora que no início havia só um continente. O que a Bíblia diz aqui em Gênesis? Quer ver? Vamos ler. Abre lá Gênesis 1. Verso 9. Gênesis 1, 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus a terra e o ajuntamento das águas. A Bíblia diz isso há pelo menos 4, 5 mil anos. E os cientistas descobriram só agora. Só agora. Mas a Bíblia já dizia. Eles também sabem que no início a matéria-prima era água. E é o que a Bíblia diz, que no começo, lembra, o Espírito Santo pairava sobre as águas. É impressionante. Então vamos lá. Deixa eu dar alguns princípios que estão aqui em Gênesis, que são princípios que já foram comprovados pela ciência e que vão totalmente contra a teoria da evolução. Primeiro princípio, põe lá. De acordo com a sua espécie. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. A teoria da evolução diz que nós vivemos de um ancestral comum. Todos nós. Todos os seres vivos. Todos os seres vivos. De um só ancestral comum. A Bíblia, entretanto, diz que Deus fez cada um.
Deus fez o homem, Deus fez os animais, Deus fez as plantas, Deus fez os animais terrestres, as aves, os animais aquáticos, cada um deles com seu própria origem, cada um diferente. Eles dizem que não. Tudo isso veio da ameba. Tudo veio da ameba. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1:11, olha lá. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Cada um dê de acordo com a sua espécie. Não vai ter uma espécie que vai dar outra. Manga da manga, mangueira da manga, passarinho da passarinho. É isso. Gênesis 1:24, olha lá. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos. Aí ele vai fazendo a classificação. Domésticos, onde eu estou? Verso 24. Domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Será que a ciência diz algo contra? Um cientista chamado Louis Pasteur diz que existe a lei, tem a teoria de Darwin, mas não existe a teoria de Pasteur, é lei de Pasteur. Sabe por quê? E a lei de Pasteur diz assim: vida só gera vida, é a lei da biogênese. Por que se diz teoria de Darwin e não se diz teoria de Pasteur? Se diz teoria de Darwin e lei de Pasteur. Por quê? Porque Darwin é só teoria, só com base em especulação. Só isso. Ele foi lá na ilha de Galápagos, olhou os tentilhões, os pássaros, olhou que a plumagem de uns era diferente da outra, olhou que os bicos eram um pouco diferentes e concluiu: evoluíram. Prova científica? Nenhuma. Por isso é teoria de Darwin. Por que é lei de Pasteur? Porque Pasteur, através de experimentos, comprovou: a ameba não gera vida. A matéria inorgânica não pode gerar algo orgânico. Invertebrado gera invertebrado, vertebrado, vertebrado. Macaco, macaco. Homem é homem. Porque homem é homem. Menino é menino. Já dizia o profeta do Nordeste. Já dizia o sanfoneiro do Nordeste. É o que a Bíblia diz. Mas eles dizem que a seleção natural produziu tudo isso. O que é a seleção natural? Os que se adaptavam melhor ao ambiente sobreviviam. E o seu código genético era alterado. Vou dar a ilustração que eles mesmos dão, que é a da girafa. Como que eles diziam? Só suposição, nenhuma prova. Como que eles disseram que veio a girafa? Olha como é que veio. Eles elucubravam, especulavam que as melhores frutas estavam lá no topo, e aí as girafas não conseguiam alcançar. E aí, por ver que a fruta estava lá longe, tinha que comer, ela esticou o seu pescoço, começou a desenvolver isso. É um milagre, né? Tá vendo? Eu falo para você, quem tem mais fé, irmão? Somos nós ou são eles? Esses caras têm muita fé e muita imaginação. Isso a gente tem que se render. É uma criatividade que é absurda. Criatividade absurda. E aí, esses que conseguiram esticar o seu pescoço, obviamente foram que sobreviveram, e o seu DNA foi alterado, e passou essa genética, esse código genético alterado para os seus filhinhos, para os seus filhotinhos, e por aí vai. É o que eles disseram. Mas os cientistas descobriram que geneticamente isso é impossível. Isso aqui é outra lei da ciência. Você só pode transferir o que estiver no seu DNA. Só pode transferir. Ou seja, cada um dá de acordo com a sua espécie. Mangueira da manga, homem da homem, macaco da macaco. Pastor, mas e as variações? Olha uma frase de um cientista. O ambiente pode ativar ou desativar uma informação genética que você já possui, mas não pode criar uma nova informação genética. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui tem o hábito de exercício físico? Deixa eu ver. Não estou falando de sair do seu carro e ir para sua casa andando. Isso não vale. Quantos tem o hábito mesmo de exercício físico aqui? Deixa eu ver. Nossa, quase nenhum. Ô, Cristo da glória. Mas isso é bom, você vai morrer cedo, vai chegar perto de Jesus mais cedo. Veja pelo lado positivo. E aí, vamos imaginar que você nunca fez exercício e você começa a correr. O que vai acontecer com o seu organismo? A ciência sabe, o seu organismo vai ser alterado. Seu pulmão tem uma alteração, porque você começa a fazer algo diferente. O seu ambiente começa a influenciar, sim, a sua genética. Mas eu pergunto para os irmãos, alguns aqui que começaram a correr, quantos aqui tem o hábito de fazer um Cooperzinho? Deixa eu ver, levanta a mão. Quantos aqui depois de começar a correr ganhou um novo pulmão? Tem 3 pulmões agora, quantos? Não, nenhum.
Nenhum de vocês? Isso não acontece? É a lei do óbvio, óbvio que não acontece. É óbvio que não acontece, porque a ciência, o DNA diz que isso é impossível. Pastor, e as mutações? Eles dizem isso, que a evolução acontece através de mutação. Meu Deus do céu, mutação é um defeito do código genético, não uma evolução. Qualquer um sabe disso. É um defeito, é um problema. A Bíblia diz que cada um foi feito de acordo com a sua espécie. Qual que é a espécie do homem? Eu sei que eles querem dizer que nós somos animais, né? Racionais. Essa é a única diferença. Mentira. Nós não somos animais, somos divinos. Porque Deus, diz a Bíblia, nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Sabe por quê? É o que a lei diz. Cada um passa para o seu filho que está no seu DNA. Sabe o que é engraçado? Nenhum animal é igual a mim e a você. Nenhum tem a capacidade de raciocínio e inteligência que eu e você temos. Ninguém, nenhum. Sabe o que eles dizem? Que o código genético do macaco, um dos motivos que eles acham que o macaco pode ser o nosso tio, o nosso primo, nosso irmãozinho, que eles dizem que geneticamente somos 97% iguais. Alguns dizem que não somos tão parecidos assim, geneticamente. 97% iguais. Pode até ser 97%, mas esse 3% faz a diferença, hein? Se o Bill Gates dissesse para você que ele dá só 3% do dinheiro dele para você, vocês iam ficar bravos? Só 3%. Faria diferença ou não? A melancia, a água viva e a nuvem são 97% iguais geneticamente. Sua composição é água. São totalmente diferentes ou não? São totalmente diferentes ou não? É interessante, de vez em quando eles querem pegar um macaco, fazem experiência com o macaco. Você já viu na televisão? Para dizer que o macaco é tão inteligente quanto eu e você. Aí olha o tipo de comparação que eles fazem. Vou te dar uma aqui que eu estou lembrando agora. Uma vez fizeram uma experiência lá com os macacos, colocaram um monte de macaco na jaula, e aí colocaram um cacho de banana lá em cima. E aí eles queriam perceber a capacidade de adaptação, de raciocínio do macaco. E aí o macaco foi subir para pegar a banana. E aí jato d'água, daquele de bombeiro mesmo, sabe? E aí nenhum deles mais começou a subir. E a história é meio longa, tem mais um monte de consequências da história, mas só aqui já tá bom. E aí eles vão, né, fazendo olha o macaco como é que ele é, tal. Você viu? Foi lá pegar a caixa de banana, mas aí tacaram um jato d'água nele, e aí ele não foi mais. Olha que inteligência. Ah, você tá de brincadeira. Quer comparar isso comigo? Com o ser humano? Que faz poesias fantásticas como Shakespeare? Não, nem vamos pegar a poesia de Shakespeare, não. O dia que o macaco fizer uma poesia igual aquela que tem em para-choque de caminhão, só aquela ali já tá boa para mim. Porque eu estou falando de para-choque de caminhão, porque não dá para comparar com Shakespeare, que é fantástico, tudo que, pelo menos o povo diz, riqueza de inteligência, e é mesmo. Até os filmes hoje têm muito a ver com a ideia de Romeu e Julieta. Qual que é o filme que é bom de drama? É o que alguém morre no final, né? Ai, Titanic. Tudo tem a ver lá com Shakespeare, a influência do cara, o tamanho da influência do cara. Mas nem vamos falar de Shakespeare. Vamos falar só de poesia de para-choque de caminhão. Já ouviu alguma delas? Olha o que está escrito lá, ouvindo no caminhão. Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Olha aí, rapaz. Eu sei que é engraçado, mas eu quero que um macaco faça uma coisa dessa, criativa desse jeito. Olha outra. Essa talvez você conhece, é clássica, né? Cabelo ruim é que nem bandido, né? Ou tá preso ou tá armado. Para-choque de caminhão. Eu quero que eles cheguem nesse nível só com a capacidade de criatividade, só nesse nível. Já tá bom para mim. Para dizer que são iguais a gente. Ah, não, pelo amor de Deus, arranja outro primo para mim, vai. Arranja outro, que esse não dá. Será mesmo que o que a teoria da evolução diz é verdade? Será que o ambiente altera o meu DNA? Ou, como diz o criacionismo, ou eu fui criado por um ser inteligente que colocou no meu código genético o que eu precisava para viver em determinado ambiente. Vou traduzir com uma ilustração essa frase. O pinguim evoluiu para se adaptar ao frio? Ou um ser inteligente o fez com características próprias e o colocou no lugar certo para viver abaixo de zero? Foi o pinguim que se evoluiu para viver lá? Conseguiu viver abaixo de zero, no Polo Norte? Ou Deus o fez de maneira organizada? Porque isso também, esse que é outro fator. A grande diferença da teoria da evolução para o criacionismo é essa. Tudo na teoria da evolução é obra do acaso.
É geração espontânea, esse é o grande termo deles, geração espontânea. Será que foi assim? Espontaneamente o pinguinzinho caiu lá no Polo Norte e se adaptou, geneticamente evoluiu? Ou foi Deus que criou ele desse jeito e o colocou lá? Vamos só fazer uma prova aqui. Alguém já viu? Vamos trazer um pinguim lá do Polo Norte, vamos deixar ele aqui, no nosso país tropical. Te dou bilhões de anos, meu amigo, quando você quiser. Quero ver ele evoluir. Quantos já foram no zoológico e você viu algum pinguim que lá aquele... eu achei um pinguim evoluído, pastor. Lá ele não ficava dentro da geladeira. Que pode ir em qualquer zoológico. Aqui no nosso país é assim. Você vai ver que os pinguins estão lá dentro da geladeira, lá um negócio. Não consegue. Não consegue. Será que é verdade o que eles dizem? A evidência do que eu vejo hoje me diz o contrário. Como surgiram todas as espécies? A teoria da evolução diz que a ameba gerou todas elas. Micro-organismos. A genética diz outra coisa. Só há uma possibilidade. Elas foram criadas prontas e perfeitas. É o que diz a genética. E o que a Bíblia diz em Gênesis? Vai contra o que diz a genética? Não teoria. Provas, através de amostras, ciências em laboratório, testadas várias vezes. Diz que é impossível a teoria da evolução. A Bíblia está certa, óbvio. Foi Deus que fez o mundo. Segundo ponto para a gente ver se a evolução está correta ou a criação. O criacionismo. A organização do mundo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. A criação bíblica, de acordo com o que está aqui na palavra de Deus, é extremamente organizada. Extremamente organizada. Primeiro Deus vai criando as características corretas para haver vida. Para que eu e você possamos viver. Primeiro ele separa a água de baixo da água de cima. Por quê? Nós não somos aquáticos. Não iríamos conseguir sobreviver aqui. Aí ele cria a luz. Lembra? Ele cria a luz, depois o sol. Pastor, como isso? Os cientistas descobriram agora. Que eles chamam de radiação de fundo. Só agora, mas a Bíblia já diz, não, já existia luz. E há uma diferença de luz, a luz que essa radiação emite no nossa atmosfera, e a luz do sol. Mas você está aqui. E aí então Deus cria a relva, as árvores, os animais, e por último o homem. Faz tudo certinho para que o homem possa sobreviver. É o que diz a Bíblia. Eles dizem que o mundo veio através de processos naturais por meio de geração espontânea. Como eu disse, primeiro houve essa grande explosão cósmica. Explodiu tudo. E depois de bilhões e bilhões de anos, através de geração espontânea, tudo começou a cair no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Eu vou te mostrar o que é esse tudo no devido lugar. É extremamente absurdo o negócio. Primeiro que, se é algo natural e geração espontânea, se eu chegar aqui, meu irmão, comprar um terreno, deixar tijolo, água, cimento, espontaneamente o cimento vai se grudar na areia, espontaneamente o cal vai pegar na parede, espontaneamente, daqui a bilhões de anos eu vou ter uma casa, volta daqui a só 6 anos, lá vai ver como é que está o cimento, vai ver como é que está toda aquela obra-prima aquela matéria-prima que você colocou ali. Não precisa nem de bilhões de anos, não. Não precisa nem de bilhões. A geração espontânea, naturalmente. Existe alguma lei no nosso universo que faz isso? Não existe. Você sabe por quê que a teoria de Darwin e não se chama teoria de Newton? Que na Idade Média, Newton descobriu a lei da gravidade. Na Idade Média, Newton descobriu. Dizem que caiu uma maçã na cabeça dele. E aí daí ele começou a desenvolver a ideia. E é uma lei. Sabe por que hoje continua sendo lei de Newton? Porque se hoje eu pegar uma maçã aqui, meu irmão, e jogar aqui nesse lugar aqui, para o alto, o que vai acontecer? Ela vai parar no ar aqui hoje? Vai ficar flutuando? Por que não? Porque é lei. Lei, não muda. É algo da natureza. Mas eles querem nos fazer crer que eles chamam de singularidade. Não, houve uma característica singular no início. Ou algo que não existe mais hoje, mas que no início houve. Você não estava lá, como é que você pode comprovar isso? Você não tem nenhuma prova. Não tem. E nada do que nós vemos hoje de processo natural, de geração espontânea na natureza, faz o que eles descrevem que foi feito há bilhões de anos atrás. Nada disso. Então veja, já dei essa ilustração aqui. Newton, atribuem essa ilustração a Newton. Dizem que ele tinha um colega, e o seu colega era ateu, não acreditava em Deus. E o seu colega, um dia saiu, e Newton começou a fazer uma maquetezinha do sistema solar. A Terra girando em torno do Sol, os outros planetas também, a Lua em torno da Terra, toda aquela coisa maravilhosa. E ali, fazendo aquela voltinha cíclica, ordenada. Fez essa maquetezinha e girava na manivela. Diz que o amigo ateu dele chegou. E olhou aquilo e ficou maravilhado. Como? Quem fez isso?
Quem fez isso? E Newton respondeu: ninguém. Como ninguém? Você me ofende dizendo uma coisa dessa. Como que algo tão ordenado, inteligente, organizado foi obra do nada? Isso é absurdo. Quem fez? E aí Newton respondeu: tá vendo? Você não consegue acreditar que uma bobeira dessa veio do nada e quer me dizer que todo esse universo veio do nada. Tudo isso que existe hoje veio do nada. Tem um cientista que ele escreveu um livro chamado Terra Rara, porque vida complexa é incomum no universo. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Por que é incomum vida no universo? Para haver vida, meu irmão, aqui no nosso planeta, há uma série de fatores que precisariam acontecer milimetricamente para haver vida na Terra. Cada coisa no seu lugar. Vamos começar, põe lá. O Sol. Eu não sei se você antes de vir para a igreja, você já foi naquelas festas lá de santo, lá, São João, acho que tem, né? Aí tem aquelas fogueiras, não tem? Aquelas fogueiras enormes. Alguém já foi? Deixa eu ver. Pecadores, ainda bem que Deus salva vocês. Seus ímpios. Aí tinha aquelas fogueiras gigantescas. Se você chegasse muito perto dela, o que acontecia? Não precisava relar no fogo, só chegar perto. O que acontecia? Queimava, mesmo sem relar no fogo. Se tivesse muito frio, distante, você sentia frio. Se fosse no inverno, que geralmente era assim. Obrigado, irmão. O Sol, a distância do Sol é exata para haver vida na Terra. Se ele estivesse apenas 5% mais próximo de nós, literalmente nós estaríamos fritos. Literalmente. Se ele estivesse um pouco mais longe de nós, não haveria vida na Terra também. Isso aqui tudo seria congelado. O tamanho dele também não poderia ser por acaso. Se ele fosse um pouco maior ou um pouco menor, a mesma coisa. Não haveria vida na Terra. O tamanho do Sol e a distância dele é exata para a vida na Terra. Acreditar que o acaso colocou ele no devido lugar. Sorte. Não apenas isso. É necessário para haver vida na Terra também? Põe lá próximo. Está vendo ali? Esse é o nosso sistema solar. O Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, aí depois Marte e Júpiter. Na época que eu queria morar na chácara, eu ia colocar o nome do meu cachorro de Júpiter. E aí eles perguntaram: pastor, por que você vai colocar de Júpiter? Porque Júpiter funciona exatamente como um cão de guarda. Está vendo que ele é bem maior que a Terra? É isso que os cientistas dizem. Só há vida aqui na Terra porque os asteroides batem tudo em Júpiter. E por isso não há uma catástrofe e todo dia asteroide caindo aqui matando todos nós. Porque Júpiter é o nosso cão de guarda. O seu exato lugar. Acaso, dizem eles. Sorte. Mas isso ainda não é o bastante. A Lua também tem que estar no seu lugar. Põe o próximo. Volta para o primeiro, na realidade. A Lua também tem que estar no seu devido lugar para que haja vida na Terra. A Lua é que faz o nosso planeta girar como um peão, seu próprio eixo. E esse movimento é que proporciona as estações, as marés e controla as chuvas. E os cientistas dizem, para haver vida na Terra, a Lua tem que ser exatamente do jeito que ela é. Se a Lua fosse um pouco mais próxima de nós, tsunami todo dia, dizem os cientistas. Se a Lua estivesse um pouco mais longe de nós, não haveria água. A água não daria para beber. Alguns chegam a usar o termo de apodrecer. A água ia apodrecer. É o que eles dizem. Mas não apenas isso. Põe o próximo. Próximo. O tamanho do nosso planeta também tem que ser desse tamanho para haver vida na Terra. Se o nosso planeta ele fosse menor, não haveria gravidade o suficiente para a gente viver. Sabia disso? E essa gravitação da Terra é que proporciona, que atrai também todos os gases necessários para a nossa vida. 2/3 de hidrogênio e 1 de oxigênio. É impressionante ele atrair os gases necessários para mim e para a sua vida. Tudo isso por acaso, meu Deus do céu. Tudo isso acaso. Se o nosso planeta fosse maior, também não haveria condições climáticas corretas para eu e para você viver. Nós iríamos morrer sufocados se ele fosse maior. E também 24 horas de dia. Se os dias fossem mais longos, tudo fritado também. Se os dias fossem mais longos, a vegetação seria consumida. Se as noites também fossem mais longas, tudo congelado. Tudo congelado. 24 horas é o tempo correto para haver vida na Terra. E aí, esse cientista que escreveu esse livro, por isso que a Terra é rara.
Por isso que a Terra, ela proporciona todas essas condições para haver vida na Terra. Aí olha a frase desse cientista. Com base em olhar tudo isso, olha o que ele diz. Somos inacreditavelmente sortudos. Ou seja, ele acredita que é possível ganhar na loteria várias vezes. Eu não sei se você lembra, teve um deputado chamado João Alves. Alguém lembra desse deputado? É bem antigo. Você lembra? Ele enriqueceu ilicitamente. Ou melhor, ele foi chamado para depor. E porque em 2 anos ele tinha ganhado muito dinheiro depois que ele se tornado deputado. E aí perguntaram para ele, como que você explica esse enriquecimento em apenas 2 anos? Eu só vou citar a frase dele para você, com até a vírgula. Como que você explica isso, João Alves? Olha a resposta dele. Fácil, ponto. Eu ganhei 125 vezes na loteria em 2 anos. Como você explica toda essa organização? Fácil. E aí a conta tem que ser um pouquinho alterada, diz o cientista. Tem que ser 125 vezes ganhar na loteria, não apenas em 2 anos, em seguida. Essa é a possibilidade de tudo isso aí ter vindo por acaso. A mesma possibilidade de você ganhar 125 vezes em seguida na loteria. Será mesmo? Que tudo isso aí veio de uma explosão cósmica? Tudo isso aí é obra do acaso? Será mesmo? Ou eles querem forçar a nossa inteligência? Ou eles querem nos chamar de idiota na cara dura? Terceiro e último princípio, para a gente encerrar. A inteligência e complexidade da criação. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Aí, outra evidência de que nós fomos criados e que não evoluímos. O termo preferido da evolução é essa: geração espontânea, obra do acaso, uma série de acontecimentos fortuitos, aleatórios, ou seja, uma somatória de ganhar na Mega Sena, de sorte, muita sorte. Isso é o que eles dizem. O código genético é a linguagem dos seres humanos, do DNA humano. Aqui, eu e você, nós falamos português. Existem outros idiomas, cada povo tem um idioma. O DNA é isso, é a linguagem dos seres vivos. E os cientistas descobriram como codificar isso. E é altamente complexo, altamente estruturado e extremamente extenso, o código genético do ser humano. No código genético está aí descrito como é que você ia ser. Essa pessoinha rara, do jeito que você é hoje aí. O tipo de cabelo, ou a falta dele. O tipo de orelha, a cor da pele, dos olhos. Tudo isso está no seu código genético. O código genético do homem tem mais de 3 bilhões e 77 milhões de bases, que são letrinhas extremamente organizadas, juntinhas, uma do lado da outra. A mulher tem mais ou menos 100 milhões a mais. Tá vendo? Aí você tira as conclusões se você quiser. Meu irmão, qual que é tudo isso? 3 bilhões juntinho. Qual que é a possibilidade, a probabilidade de você pegar só 6 dados, 6 dadinhos, jogar os 6 dados e esperar que eles caiam na vertical, em pé, um em cima do outro, todos os 6 dados em pé, que já é um milagre, um em cima do outro, com o número 6 virado para o mesmo lugar? Qual que é a possibilidade disso acontecer? Por acaso. Essa é a mesma possibilidade do genoma humano, do DNA, se estruturar por acaso. Então, qual que é a possibilidade, a probabilidade de 3 bilhões de dadinhos? Não, pastor, peraí. Aí o cientista também retruca comigo, né? Não, peraí. Você está falando de 3 bilhões, está querendo falar do DNA, né? Do genoma humano, né? Sim. Mas peraí, mas o genoma humano foi desenvolvido em bilhões de anos. Ok. Pega o dadinho aí, meu amigo. Te dou bilhões de anos para você fazer ele cair na vertical. Te dou o quanto de tempo você quiser. O quanto de... Fica aí, meu amigo. Diga o que você quiser. Há possibilidade? Aí você pensa, pastor, isso é só ilustração. Não, não é. Lógica também é ciência. Quem estuda aqui sabe disso. Lógica também é ciência. Por exemplo, como que eles sabem lá? Qual que é a probabilidade do cara ganhar na Mega Sena? Ciência. Estudos matemáticos. Estudos matemáticos. Isso aqui que eu estou te dando é ciência também. Ciência. Então tá bom. Já estou encerrando. Estou acabando. Vamos imaginar o seguinte. Eu chego lá no meio do nada, lá em Cunha.
num lugar lá, fazenda abandonada. Um lugar bem grande mesmo, uma fazenda gigantesca. E lá, eu descubro uma casa, fantástica casa, uma chácara, no meio da fazenda lá. Uma casa bonita, cheia de pinturas, na parede, que nem a Capela Sistina. Pintura no teto, 4 quartos, playground, uma coisa fantástica, fabuloso. Qual que é a primeira teoria, meu irmão? Qual que é a primeira teoria? Tudo isso aqui veio por meio de seleção natural e geração espontânea durante bilhões de anos. Só pega 6 anos uma casa que ficou abandonada, você vai ver o que acontece. Vê se ela evolui ou se fica tudo podre. Só 6 anos, não precisa nem ser nem bilhões, irmão. Só 6 anos. Tudo que é a segunda lei da termodinâmica. O mundo não evolui. Muito pelo contrário, ele está indo de mal a pior. Isso é lei da termodinâmica. Então, você tem que supor pela lógica. Essa casa foi feita. Essa casa foi feita. Isso é ciência. Isso aqui não evoluiu. Isso aqui foi criado. Isso aqui é ciência. Tudo bem. Mas por quem foi criado? Agora entrou a religião. Quem fez? Foi o meu Deus dessa Bíblia aqui? Ou o Deus da Bíblia do Alcorão? Daquele livro lá do Alcorão? Foi o Deus dos chineses? Quem foi? Foi o Deus de Joseph Smith? Quem será que foi? Aí agora vamos comprovar que foi esse aqui. Sabe por que eu sei que foi esse Deus aqui, dessa Bíblia, e todas as outras religiões estão erradas? Imaginemos o seguinte, que lá na casa a gente encontre 5 plantas, 5 livros sagrados, Bíblia, Alcorão e por aí vai. 5 livros, 5 plantas, cada um com o nome de um engenheiro. Um engenheiro se chama... Eu ia dar o nome de Jesus aqui em grego, mas tá bom, vai, Jesus. E aí acontece o seguinte, cada um desses engenheiros está lá descrevendo como que era a planta, como que é a casa, que é a planta, a descrição da casa. Só que acontece o seguinte, só uma das plantas acerta tudinho que está na casa. Então veja, eu não estava lá no dia que a casa foi criada, mas primeiro, pela lógica eu sei, ela foi feita, ela foi criada, isso aqui não evoluiu. Eu também não estava lá para saber quem criou, mas eu estou com 5 plantas aqui, e a única que descreve corretamente essa casa é isso aqui, ó. Quer que eu te mostre? Põe Isaías lá. Isaías 40, 22. Isaías foi escrito há 700 anos antes de Cristo. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Só na Idade Média que os cientistas vieram a descobrir que a terra é redonda. Durante séculos, os cientistas acreditavam que a terra era plana. Como que Isaías, que era um profeta, um pastor, que nem eu, pastorzinho de igreja, como que ele podia dizer um absurdo desse? Há milhares de anos atrás. Não o bastante, põe um Jó. Pelo menos 4.000 anos atrás, Jó escreveu: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Você imagina um cara escrevendo isso aqui há 4.000 anos atrás? Eu, há 15 anos atrás, eu tinha dificuldade de entender isso na escola. E aí eles mostravam o mapa mundi, a terra sobre o nada. E o japonesinho, se a terra em nada, eu estou aqui embaixo, o japonesinho lá em cima, eu estou de cabeça para baixo. Como é que é isso, meu Deus? Há 4.000 anos atrás, eles descobrem isso. Recentemente, só que os cientistas vieram a descobrir. 1 Coríntios, põe lá. 1 Coríntios 15, 41. Paulo escreveu isso há mais ou menos 2.000 anos atrás. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até estrela há diferença de esplendor, de brilho, de tamanho. Sabe em que, aqui tudo bem, Paulo escreveu isso há 2.000 anos atrás, a olho nu, talvez ele conseguiria ver que o sol é diferente da lua. Mas me explica, que só no século XVI, com Galileu Galilei, que foi inventado o telescópio, que é o instrumento utilizado para enxergar o universo. Só no século XVI foi descoberto o telescópio. Só no século XVI se conseguiu avistar o universo. E esse cara escreve isso aqui há 2.000 anos atrás. Será que essa planta é confiável? Será que está certo o que ele diz aqui? Será que está batendo com essa casa que a gente achou aí no meio do nada? Será que está batendo com esse universozinho que a gente enxerga por aí? Mas talvez alguns venham a querer debater o seguinte: não, pastor,
Mas vem cá. Me diz uma coisa. Acho que semana que vem minha pregação vai ser sobre essa. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas hoje eu vou dar uma palhinha. Não, mas existe uma teoria de que monges, lá no meio do mato, lá nos montes, eles alteraram a Bíblia. E conforme foi se descobrindo algumas coisas novas, teorias novas científicas, eles alteravam lá. Aham. Essa é a lei mais estúpida que eu já ouvi. Quantos já ouviram falar de Harry Potter? Com certeza. Por quê? É um domínio público. Todo mundo sabe. Vamos imaginar o seguinte. Vamos tentar hoje mudar Harry Potter. O final do Harry Potter. No final o Harry Potter morre, em vez de... Não sei o que acontece. Ele morre ou não? Não deve morrer, né? O herói, né? Aí eu vou lá e eu mudo. Sabe o que seria necessário para eu mudar o Harry Potter? Quantos milhões de cópias foram vendidas, meus irmãos? Bilhões. Aí eu venho aqui e mudo para vocês e começo a dizer para vocês, porque eu sou pastor. Ó, eu sou pastor, hein? Eu sou pastor, rapaz. Ó, eu fiquei no monte lá 30 anos, rapaz. Sou monge. E eu estou dizendo aqui, ó, Harry Potter não acabou assim, não. Eu mudei aqui. O que vão dizer para mim, irmão? Ô, campeão, tem mais de 300 milhões de copos por aí. Você é louco? Você está doido? Só o Novo Testamento tinham pelo menos 6.000 manuscritos. Então, se eles quisessem enganar, eles teriam que pegar esses 6.000 manuscritos e mudar lá. Não bastante, a Bíblia já sempre foi traduzida para vários idiomas. Afinal de contas, faz tempo que ele já está no mercado aí, né? Será que dá para fazer isso? Dá mesmo para ir mudando assim? Isso aqui já está na mão de judeu há muito tempo, meu irmão. Você acha que alguém chega lá e fala, eu decidi mudar, e as outras cópias que existem por aí? É ilógico, é um absurdo. São teorias ridículas e ignorantes. Você sabia de uma coisa? Muito conhecimento arqueológico tiveram como fontes apenas a Bíblia. Muito da história do judeu, por exemplo, não tem nenhuma fonte histórica, apenas a Bíblia. E apenas olhando na Bíblia, porque a Bíblia dá data, dá nome, dá dia, dá ano. Já reparou isso na Bíblia? No ano de Pôncio Pilatos, no dia tal, no ano tal, vivia tal pessoa. Por que Deus faz isso? Meu irmão, se eu fosse inventar uma história, eu não ia ficar dando nome, nem data, nem cidade. Sabe por quê? Eles iam lá investigar e descobrir a mentira. Eu não sou idiota. Eu ia inventar um planeta que não existe e inventar historinha, meu querido. Não ia ficar dando razão para você ir lá investigar. Muitas descobertas arqueológicas, eles tiveram como base o quê? Por exemplo, Gênesis diz que havia ouro, lá em Gênesis, lembra? Eles descobriram lá na Mesopotâmia. Apenas como fonte bíblica. Ó, a Bíblia diz que em tal lugar, no ano tal, em tal região, aconteceu isso lá. E aí eles iam lá e achavam. Eu estava ouvindo essa semana passada, algumas teorias diziam que Davi não existiu, Davi era uma invenção, não teve. E achados arqueológicos encontraram lá uma grande placa, assim, lá em Israel. Kings of Davi. Tô brincando, não estava em inglês, né? Tô só tirando sarro. Estava escrito lá em hebraico, né? Em hebraico, Rei Davi. Impressionante. Agora, para a gente encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: eu não preciso subornar você para você vir para a igreja, como muitos pastores do nosso século têm feito. Eu não preciso olhar para você e dizer, venha para Jesus e eu garanto para você uma vida plena e confortável, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, nunca nenhuma dificuldade, nem doença chegará, nada, dizem eles. E se isso não acontecer, eu rasgo a minha Bíblia, dizem eles. Porque, meu irmão, se a criação, se tudo isso que eu estou te mostrando aqui, o poder de Deus na criação e na crucificação também, porque para Deus criar o mundo, Ele disse apenas haja. Agora, para Deus salvar o mundo, Ele teve que se tornar gente, virar um pescador, um carpinteiro. Lá em Nazaré, o Deus infinito teve que se conter na barriga de Maria. E 33 anos aqui de humilhação nesse planeta para salvar a mim e a você. Se a criação e a cruz e a redenção do meu Deus não te motivam a seguir Jesus, pode ter certeza, um carro, uma esposa, um filho, não vão te motivar. Não vão te motivar. O que tem que te motivar é isso. Sabe por quê, meu irmão? Eu creio na palavra de Deus? Por causa disso aqui que eu estou te dizendo. Sabe por que eu creio em Deus?
Sabe por que eu estou aqui hoje, já há 13 anos andando com Jesus e sendo cristão? Sabe por quê? Sabe por quê? Quando não foi um dia só não, meu irmão. Não foi só um dia não. Vários dias que eu andei, terrível financeiramente. E por que ainda assim eu continuei? Sabe por quê? Mesmo quando a minha esposa perdeu o nosso primeiro filho com 3, 4 meses de gravidez, ainda assim eu continuei firme andando com Jesus. Sabe por que a gente quase perdeu o segundo? Porque o médico falou que ele tinha um tumor na cabeça, provavelmente não ia sobreviver. Ainda assim eu fiquei firme com o meu Deus. Sabe por quê? Quando meu filho, eu vi o braço inteiro do meu filho pelando, queimado, na carne viva. Ainda assim eu permanecer firme com Deus. Porque eu sei que um Deus vivo e todo-poderoso criou os céus e a terra, e um dia Ele desceu do seu trono em glória e veio aqui numa sexta-feira ser crucificado, mas num domingo nem a morte o conteve, Ele ressurgiu, e é por isso que eu e você estamos aqui. Quantos creem nisso? É por isso que nós estamos aqui. Não é como muitos pastores querem nos fazer crer, que Deus só é Deus se Ele nos der algumas coisinhas e nos subornar. Deus não precisa dar nada, Ele já nos deu muito mais do que eu e você merecemos. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram: não vamos adorar essa imagem. Nabucodonosor disse isso: quem não adorar essa imagem, essa grande imagem aqui, vai ser lançado na fornalha de fogo. E aí então, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não vamos adorar. Nabucodonosor então chega diante desses 3 homens e diz: como é que vocês sabem que o Deus de vocês vai livrá-los da fornalha de fogo? Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quanto a isso, não preciso te responder. Se Deus nos livrar, ótimo. Se Deus não nos livrar também, tá bom. Morrendo queimado ou não, uma coisa eu sei que não vai queimar, minha fé. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sendo queimado, eles não abriram mão de Jesus? Olha a lógica deles. Você não está entendendo, meu rei. Eu não adoro o meu Deus, eu não adoro a sua imagem. Não é por causa de fogo ou não pegar fogo. Eu não adoro ela porque eu sei que ela não é Deus. É por isso que eu posso ser até queimado. É por isso que você pode arrancar qualquer coisa de mim, mas a minha fé você não arranca. Pode arrancar meu filho, pode arrancar a minha saúde, pode arrancar dinheiro, mas a minha fé você não arranca. Sabe por quê? Porque eu estou baseado num Deus que fez os céus e a terra. Porque eu estou baseado no Deus da Bíblia. E esse livro até hoje não errou. Esse livro até hoje não falhou. É por isso que eu estou aqui na igreja, como diz Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, continua dizendo o profeta. É por isso que nós adoramos a Deus. Eu sei que hoje nós temos uma geração de crentes que não estão baseados na rocha da palavra de Jesus. Estão em conceitos de um Jesus que não é o Jesus bíblico. De um Jesus que parece mais com o Papai Noel. Há uma grande possibilidade que o nosso país a cada dia piore. Vê como que os homossexuais têm se levantado contra? E se um dia acontecer conosco o que acontecia no Império Romano? Soldados com espada no pescoço do povo dizendo: permanece fiel a Jesus ou não? Você acha que crentes que só vêm para a igreja por causa de um carro novo, de uma esposa nova, você acha que um crente desse vai ficar firme? Rapaz, ele entrega Jesus, ele entrega a mãe, ele entrega todo mundo. Porque ele não conhece a Deus. Não pelo menos o Deus bíblico. Ele não conhece o Cristo da glória. Agora alguém que sabe que existe um Deus vivo, lembra daquela frase de Jesus: não temeis o homem, porque ele só pode matar o corpo. Só isso. Temei aquele que tem o poder de mandar a alma para o inferno. Quem conhece esse Deus que criou os céus e a terra, quem sabe que esse Deus bíblico é o Deus verdadeiro, também sabe que um dia Deus vai vir e vai julgar. E todo aquele que se envergonhar de Deus diante dos homens, vai ser envergonhado diante dos céus. Se a sua fé está baseada apenas num carro que Jesus pode te dar, numa vida confortável que Jesus pode te dar, o dia que você vai negar Jesus, pode não acontecer através de uma perseguição catastrófica, nem com... Hoje não tem mais espada no nosso pescoço, mas talvez um R15 na cabeça. Mas pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde você vai acabar, ouvir o galo e você vai dizer: nunca vi falar de Jesus. Nunca vi, porque o Jesus que me ensinaram, me prometeu casa própria, dinheiro, família bonita.
Eu não estou dizendo que Deus não possa nos dar muitas coisas. Quantos creem que Deus pode nos dar o que Ele quiser? Oh, eu creio demais. Mas a minha e a sua fé tem que estar baseada nisso aqui. Como diz o salmista, oh, quando eu olho a natureza, a criação, eu contemplo as obras das tuas mãos. Quando eu olho para a criação, eu acabo enxergando o Criador. Quando eu olho para o universo, quando eu olho para aquela cruz, para aquele homem esticado naquele madeiro, não tem nenhuma religião que é como a nossa. Quem acertou tudo? Os livros deles estão todos cheios de erros. Os nossos não. O nosso não. Por isso nós podemos dizer que a palavra de Deus é digna de confiança. Que a minha e a sua fé não está baseada na ideia de um homem. Que a minha e a sua fé não está baseada na ideia do pastor Rodrigo. A minha e a sua fé está baseada em um Deus vivo e todo-poderoso. E o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem? Vamos ficar de pé.